Olá, saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho do Lar, Evangelho no Lar, né? Aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e te acompanho em mais esse vídeo aqui, trazendo essa reflexão vinda diretamente do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, aquela oração, aquela prece, para a gente se unir e elevar realmente o nosso pensamento, as nossas energias, fluidificação também das nossas águas, e esse diálogo, essa conexão de todas as formas possíveis, tão importante para o nosso dia a dia, para a gente refletir, para a gente seguir, Esse é o nosso Evangelho de número 85. Lembrando, que eu sempre falo aqui o número e tal, mas não significa, que você deva... então não posso ver esse aqui se eu não vi os outros 84. Nada disso. Muito pelo contrário, é para que você saiba, para que você tenha consciência, caso não conheça ainda, que existem outros anteriores que você pode ver quando quiser e na ordem que quiser, tá? Tá tudo certo, tá bom? E eu vim até combinando com a nossa paisagem, gente? Desse céu azul, da minha cor preferida, que eu amo tanto, Nesse dia lindo, Não que os dias de chuva também não sejam lindos, Mas um dia que realmente pensando, no que a gente tem para fazer de externo, acaba, a gente consegue aproveitar muito mais o tempo nesse sentido, Mas é até algo que a gente sempre precisa procurar refletir, um dia de sol é um dia lindo. Dia de chuva é um dia feio, gente, Esteticamente, você pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha, e tá tudo certo, A gente precisa se respeitar, ok? Agora, falando da questão de necessidade, de precisar, a gente sabe muito bem o quanto a natureza é um equilíbrio, E aí, a gente precisa realmente tanto do dia de sol, como tá aqui, ou, e também o dia de chuva, Ambos são extremamente necessários para que tudo continue, nesse equilíbrio, nessa harmonia. E aí, para quem não gosta de dias de sol, vai ter o seu dia de chuva. Para quem não gosta dos dias de chuva, vai ter os dias de sol. E é assim que a gente segue. Afinal de contas, a gente vive, em comunidade. A gente está aqui para aprender com o outro, para estar com o outro, para fazer ao outro. Enfim, Por isso que é preciso, ter todas as opções. Algumas a gente vai gostar, outras não. Mas em todas a gente vai aprender. É sempre isso que a gente tem que olhar, Então, como vocês já talvez tenham ouvido, a gente, tô aqui na sede do nosso educandário Leon Denis, aqui em Tijucas, e, tá rolando construção pro lado de cá, por isso que a gente nunca mais gravou mostrando lá, porque sempre passa muito caminhão, passa muita gente, daí acaba desconcentrando, e trazendo muito barulho. Barulho esse que vai continuar, gente? Por causa aqui dos caminhões e tal, talvez você ouça bastante, mas tá tudo certo. É mais uma oportunidade para a gente focar no conteúdo, focar aqui no objetivo do nosso vídeo, tá bom? Para parar de conversa, parar de falatório, vamos iniciar os trabalhos, claro, com a nossa prece de abertura. E já que falamos em equilíbrio, iniciamos falando dessa harmonia tão necessária na natureza, que tudo que nos foi proposto, o que nos está sendo deliberado a partir de agora, desse momento, preparado com tanto carinho pela espiritualidade, seja colocado em nosso caminho de forma a equilibrar o meu perispírito, a equilibrar a minha consciência, o meu estado emocional e, claro, também desse instrumento que no momento é tão importante, que é o meu corpo físico. Que eu consiga harmonizar
os interesses, os objetivos, as necessidades, para chegar aonde é necessário, para dar os passos possíveis rumo aonde precisamos chegar, e que nessa caminhada, nesse passo a passo, nesse equilíbrio, possamos estar de mãos dadas a quem nos faz bem, a quem nos dá forças e também a quem nós precisamos fazer estar bem, a quem nós precisamos dar forças, para que essa caminhada não seja reta, límpida e sem obstáculos, mas para que a gente encontre realmente tudo para vencer esses obstáculos, para tirar o que há de melhor através de cada pedrinha que vai surgir. Que assim seja. E, iniciando então a nossa leitura, como vocês sabem, né? Sempre abro antes aqui da gente começar, de eu começar a gravar o nosso vídeo. E primeira página já que eu abri aqui foi lá no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E numa parte que é sempre, né, pauta para muita coisa, não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Então, só repetindo, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, tá? Lá a partir do item 11. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Um clássico, né, gente, aqui do nosso evangelho. E nós vamos pegar lá do item 13, né? Por quê, Douglas? Do item 11 ao item 12, gente, nós temos uma parábola, né? Interessante a leitura dessa parábola também, claro, né? Mas aqui, para fazermos a nossa reflexão, vamos do item 13, né? Todo o item 13 ali a gente vai fazer a leitura nesses 3 parágrafos. Vamos lá? Aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter 2 motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvado e se torna mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo. O fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É arrogar-se o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que,
estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá o bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Então, esse é o nosso trecho de leitura. E partindo para a nossa reflexão, né, gente? Olha, vou repetir essa frase final aqui e depois voltar lá nos dois termos, tá? Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão, a exceção, né? Aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus, né? Ou seja, gente, não importa o título, né, que se tenha, tá? E muita gente acha, né, nossa, fui... Agora, como gerou muito questionamento, né, a questão da Rainha Elizabeth, por exemplo, falecimento da Rainha Elizabeth, nossa, mas ela era uma rainha, como será que se dá o seu desencarne? Como será que se dá o seu encaminhamento agora na vida espiritual? Gente, o primeiro passo que nós temos que lembrar é: não existe titulação. E se existe, é porque para aquela oportunidade, digamos assim, para a programação, né, que foi feita para ela nessa oportunidade de encarne, passar por isso, estar sob aquele título, fazia essa oportunidade, era condizente com a situação, vamos dizer. Mas assim, não que para a espiritualidade, né, ou para Deus, como a gente pôde ler aqui agora, não, já que você é rei, você vai então direto aqui para a melhor colônia espiritual que possa haver, né? Não, você não vai precisar passar mais por preparo nenhum, tá tudo certo. Não, né, gente? Não é o Antigo Egito, né? Isso é muito comum falando dessas questões teológicas, né? Lá no Antigo Egito, onde a galera era politeísta, né? Vários deuses, e aí se acreditava que o que você colocasse, por isso que os faraós, né? Que eram o título máximo, que eram os reis do Egito, os governantes máximos do Egito, tinham, né, nos seus sarcófagos, enfim, as pirâmides, né? As pirâmides nada mais são do que um túmulo, porque eles acreditavam que tudo que eles colocassem ao redor, e tô falando aqui, né, gente, sem muito detalhes, né, tô falando aqui um pouco vulgar, grosseiramente, digamos assim, né, mas só pra gente ter ideia que não é assim, né, então tudo que fosse colocado ao redor de adorno e tudo mais, eles teriam na outra vida, né, e aí eu imagino, né, gente, conforme a nossa crença espírita, né, respeitando todas as outras crenças, obviamente, mas chegou lá do outro lado, encheu de ouro lá o sarcófago, colocou lá dentro da pirâmide, ou, né, nem todos os faraós foram para pirâmides, mas enfim, chegava lá do outro lado, cadê as minhas coisas? Cadê? Não tá aqui? Ué? Sabe? Né? Porque essas coisas físicas, né, gente? Isso tudo é físico, isso tudo é material, e a gente sabe que não é isso que importa para as leis, para as questões da espiritualidade de fato, né? Outra coisa que eu queria voltar a nos atentar aqui, que é muito interessante, né? É o seguinte: a censura que a gente lança sobre a conduta de outra pessoa pode ter dois motivos. Relendo aqui esse trecho que é muito importante. Então, dos motivos, né? Então, aquele julgamento que a gente faz para os outros, né, pode ter dois motivos. Um deles é reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, tá? Então, quando a gente, né, eu acabei falando dos dois motivos juntos, perdão, tá? Então, ou eu vou reprimir o mal, quando eu estou, né, censurando o ato de alguém, eu vou tentar reprimir o mal, ou vou tentar desacreditar, né? Fazer com que a pessoa, enfim, se sinta mal. E aí, a justificativa é a seguinte, né? Fazer com que a pessoa se sinta mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, esse, gente, não tem desculpa, né? É maledicência, é maldade mesmo, não tem um motivo nobre. Eu não estou fazendo nada em prol do bem quando eu faço isso. Eu estou só realmente, né,
Tô só realmente ali sendo malvado. Tô só realmente não tendo amor ao próximo. E se a gente for pensar, for mais além, não tendo amor nem a gente mesmo, né? Então isso não tem o porquê a gente fazer isso. A não ser, como diz aqui, repito pela milésima vez, por questões de maldade. Ok? Mas quando a gente vai para reprimir o mal que pode estar sendo feito, isso ainda é aceitável, ok? Fazer esse julgamento, segundo, né, o que está aqui no nosso livro. E aí, se a gente for refletir um pouco mais sobre isso, faz todo sentido, porque também, né, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, diversas outras obras vão nos colocar que para a questão, né, do que a gente vive, essa nova revelação que é o Espiritismo, né, que a gente teve Jesus disse que teríamos uma outra situação, né, que é o que a gente vive agora, nessa situação do Espiritismo, nós não nos basta apenas não fazer o mal. E ainda, né, ainda é muito comum a gente, eu vou ficar aqui de boas, tranquilo, não vou incomodar ninguém e tá tudo certo, né? Sim, gente, isso já, nossa, se todo mundo fizesse no mínimo isso, aquela velha história, né? Se cada um fizesse a sua parte fosse essa, já estaria um mundo bem melhor com toda certeza. Contudo, né, o que nos é colocado em todas essas obras, em todos esses estudos, não é essa situação. É de que a gente também, para fazer o bem, não basta só não fazer o mal, mas precisamos combatê-lo. A gente precisa, né, não deixar que o outro faça. E isso não é fácil, gente. Vocês sabem, né, que isso é muito, muito, muito complicado. Porque tudo que a gente vive tentando fazer nessa vida, eu acredito, né, que a maioria das pessoas, ao menos eu vejo muita gente tentando fazer isso, é não se meter em treta, é não se meter em encrenca. E se a gente for tentar fazer isso, né, se tem uma coisa que a gente vai garantir, é encrenca, é treta. Mas, né, é a favor do bem, digamos assim, né? É fazendo, né? Ninguém disse que seria fácil, ninguém disse que seria tranquilo, não é? E se a gente está aqui, está fazendo e nos veio ao menos o instinto para isso, é porque alguma programação, alguma coisa a gente se comprometeu para estar despertando isso. Vamos acreditar dessa forma. E para finalizar também, né? Esse trecho, gente, é aquela velha situação, né? Muita questão de ponto de vista, porque às vezes o que parece algo tranquilo para mim, né? Eu cometo esse tipo de ato. Na tua moral isso é tranquilo. Mas na do outro já é um crime dos mais severos e graves. Então, gente, né? Como é que a gente aprende a conciliar isso tudo? Todos os pontos de vista, todos os modos de vida, tudo o que a gente acha certo ou não. Como? Esse é o grande segredo da vida. Por isso que aprender a ter tolerância e amor ao próximo são essenciais. E vou finalizar essa reflexão com uma frase que eu gosto muito, né? Falando dessa questão do julgamento, do respeito e tudo mais. Certeza, razão, culpa, certo e errado. Isso tudo, gente, é ponto de vista. Nada é uma exatidão. Razão, culpa, certo e errado é questão de ponto de vista e ponto final. Dito isso, e lembrando, né, essa discussão pode continuar aí no seu lar, entre seus amigos, entre a sua família, entre você e você mesmo, se for o caso, tá? A gente encerra por aqui, mas você pode continuar por aí tranquilamente, tá? Vamos agora, então, para a nossa prece final e a fluidificação das nossas águas, que eu estou aqui com a minha garrafinha, né? Nem lembrei no começo, mas dá tempo ainda, né? Se não tá aí com a sua água, dá um pause, pega lá e volta, tá bom? Pode ser na garrafinha, no copinho, na jarra, como achar melhor, tá bom? Tô aqui com a minha garrafa, você tenha o que mais lhe convém aí, tá? E vamos lá. Então, sob as tuas energias, Deus misericordioso, encerramos mais um momento de Evangelho, mais uma reflexão.
e agradecemos imensamente por essa fagulha de aprendizado, por essa faísca a nos despertar para um amanhã melhor, para um agora menos propenso à maldade, ao erro, às coisas ruins presentes neste planeta, nesta vivência. E sob o teu olhar, sob o teu cuidado, sob o teu amor, nós seguimos acreditando sempre, elevando sempre a nossa mente, a nossa estima, acreditando que o melhor está acontecendo, encontrando, como já dito anteriormente, o equilíbrio, a harmonia, para que essa cobrança, para que esse emocional e psicológico não seja de menos a ponto da negligência, mas também não seja exacerbado, exagerado, a ponto de nos ocuparmos somente com isso e nada mais, e nos apagar a essência e o que realmente importa. Também rogamos a espiritualidade amiga aqui presente que fluidifique as nossas águas para que nos ajude nessa harmonia, nesse equilíbrio, e também que o melhor possível esteja presente nos nossos recipientes e nos acompanhem, se multipliquem no nosso dia a dia, nos próximos períodos e tempos. Obrigado pelo agora, pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã, que possa ser sempre no estado de plenitude e de graça, fazendo valer a pena cada segundo. Que assim seja. Finalizamos, claro, com o nosso brinde à espiritualidade, com a nossa água fluidificada. Esse foi o nosso Evangelho no Lar aqui do Educandário Leon Denis, na nossa edição, no nosso vídeo número 85. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana, né? Um excelente período até o nosso próximo Evangelho. E claro, né? Então, até o próximo Evangelho. Tudo de bom a você, aos seus próximos e até mais.